Boa noite. Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Nesse momento eu quero fazer uma breve reflexão em torno da última lição desse trimestre aqui da CPAD. As lições desse trimestre vêm tratando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Essa lição próximo domingo estaremos estudando a última lição desse trimestre, dia 26 de março de 2017. A lição de número 13 é uma vida de frutificação. Essa lição ela me chamou a atenção, como todas as demais lições, a ideia do fruto do Espírito, e em especial essa lição sobre a frutificação. Sabemos que todos nós somos chamados por Deus para uma obra específica. E frutificar é condição necessária para todos aqueles que de fato estão em Cristo. Uma vez que estando em Cristo, que é a videira, e como um galho, todo galho nessa videira, que é uma videira saudável, que é uma videira frutífera, necessariamente tem que produzir frutos. E essa é uma preocupação que deve acompanhar a vida de todo cristão, porque a gente percebe que há uma gama muito elevada de pessoas que se dizem cristãs, porém não manifestam a evidência da vida de Cristo nas suas vidas. Isso é preocupante, principalmente em nossa era, em nosso século XXI, pois a gente percebe que há um distanciamento muito grande, enorme, do discurso daqueles que se dizem cristãos, evangélicos, e as suas práticas diárias. Então isso deveria preocupar a cada um de nós que nos apresentamos como igreja, porque é uma responsabilidade muito grande. E devemos cada um procurar fazer a nossa parte. Sabemos que no tempo de hoje nós não podemos mais, como infelizmente podíamos até fazer no passado, com uma certa despreocupação, vamos dizer assim, colocar a igreja, no caso evangélica, como uma representante ou como a igreja de Cristo. A gente sabe muito bem que hoje isso não é possível. Hoje, infelizmente, a igreja, enquanto instituição, ela perdeu a pureza, ela tem, com raríssimas exceções, ela tem se perdido na caminhada. Então hoje, igreja evangélica não é sinônimo de igreja de Cristo. A igreja de Cristo, como sempre, ela é invisível, ela é universal, só Deus conhece aqueles que o pertencem, mas no lado visível da manifestação da igreja de Cristo, a gente percebe que infelizmente na atualidade está bem difícil identificar aqueles que de fato fazem parte da igreja de Cristo. E essa deve ser a preocupação de cada crente, individualmente, já que infelizmente em grupo não podemos estar, infelizmente, garantindo por ninguém, mas que cada um individualmente possa tentar fazer o máximo para viver a verdadeira vida de Cristo e dentro dessa vida cristã, uma vida frutífera, que é exatamente o tema dessa lição número 13. O textuário dessa lição nos diz o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Esse texto áureo, o texto já está dizendo, é um texto ouro, um texto-chave, é bem interessante. Numa primeira leitura descuidada, como a maioria das pessoas fazem, acha que é um texto comum, que não há muito a que se explorar nesse texto. Porém, se nós formos observar, vou repetir o versículo e destacar aqui dois termos que eu acho de suma importância. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu ressalto aqui a questão do tirar e do limpar. Então o texto, ele assegura que aquele que diz estar em Cristo e que não dá fruto, ou seja, que foi inativo, que não corresponder à vida de Cristo, que ele será tirado. Porque, como falei a princípio, em Cristo necessariamente o homem tem que produzir frutos dignos de alguém que diz ter a vida de Cristo em sua vida.
Então aquele que diz estar em Cristo, mas que não dá fruto, ele é cortado. Em que aspecto? Mas o que é estar em Cristo? Olha, estar em Cristo não é estar numa igreja, não é estar numa denominação. Estar em Cristo é ter experimentado, recebido a própria vida de Cristo dentro da vida. Então, nesse caso, se alguém está em Cristo, necessariamente ele vai reproduzir frutos. É isso que manifesta essa vida em Cristo. Por isso, a expressão que aquele que não dá fruto é tirado. Nós sabemos que o processo de tirar é um processo doloroso, porque envolve o cortar, envolve a perda da vida. Mas eu chamo a atenção para o segundo termo nesse texto, que é a ideia do limpar. Diz que limpa toda aquela, no caso vara, aquele que está em Cristo, para que dê mais frutos. A ideia de limpar, nós somos limpos pela palavra de Deus, pelo caráter de Cristo sendo implantado em nós. E é também interessante observar que tanto o processo de tirar quanto o processo de limpar envolve dor. Envolve sacrifício, envolve perda, envolve mudança de rumo, mudança de pensamento. Então, mesmo aqueles que estão em Cristo, que querem frutificar, não podem abrir mão do caminho da dor, do caminho da renúncia, do caminho do confronto pela palavra de Deus. Então, à medida que nós somos confrontados pela palavra de Deus, à medida que o Espírito Santo confronta as nossas atitudes, nos confronta na nossa maneira de ver, nós estaremos sendo limpados. Nós estaremos sendo limpos pela palavra de Deus, para que então nós possamos produzir frutos. Então a ideia de limpar, ela envolve também um sacrifício, envolve dor, envolve um tratamento para que se possa dar fruto. A verdade prática da lição nos diz o seguinte: o crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado à videira verdadeira, Jesus Cristo. É claro, a própria palavra nos apresenta, na leitura em classe, nós estaremos lendo que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Ninguém pode produzir frutos que permaneçam para a vida eterna se não receber de Cristo essa capacidade. Não é a religião que favorece isso, não é cursos, formações teológicas, nada disso. A condição do homem produzir frutos para a vida eterna se ele receber de Cristo essa capacidade. Se ele estiver em Cristo e através da vida de Cristo ele expressar essa vida. A leitura em classe nos diz o seguinte, está em João capítulo 15, versículo 1 ao 6. O primeiro verso diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então Jesus se apresenta como a videira, a vide, e Deus, o Pai, é o lavrador. Então esses dois elementos são fundamentais na fé cristã. Saber que a posição, o lugar de Cristo é como videira, e todos nós estamos enxertados na videira que é Cristo. E é Deus quem se encarrega em limpar esses galhos que estão enxertados na videira que é Cristo. Então Deus é o lavrador. Aí o verso 2 diz que toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, como nós já lemos aí no textuário. O versículo 3 nos diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não podereis dar fruto. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhe, lança no fogo e arde. Então aqui é o texto que dá embasamento à lição. No primeiro ponto da lição, eu vou estar tratando de uma maneira mais panorâmica. O primeiro capítulo, o primeiro tópico da lição, tem como título a videira e seus ramos. Aí tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico, a parábola da vinha. O segundo, condição para ser produtivo. E terceiro, a poda. Bem, se tratando do primeiro subtópico dentro desse capítulo, a videira e seus ramos, a parábola da vinha. Então aqui a vinha
A videira, ela é colocada, no caso, em termos metafóricos, ela é uma figura de linguagem, ela é colocada como sendo o próprio Senhor. Então temos aqui essa imagem da figueira que representa o próprio Senhor, e é tomado essa questão do ato do lavrador trabalhar, limpar a vide para produzir mais frutos, e frutos bons, é claro. Então essa alegoria, essa parábola, vamos dizer assim, ela fala exatamente da vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Então Jesus é a videira verdadeira e os galhos, que somos nós, estamos enxertados em Cristo. E essa relação dos galhos com a videira, ela é fundamental na vida cristã. Porque o Pai, no caso Deus, que é o lavrador, ele vai estar com zelo, cuidando dessa videira, mesmo porque essa videira é plantada no próprio Cristo. No caso, os ramos estão em Cristo. E necessariamente, para que possamos produzir frutos em abundância, da mesma forma que uma videira ela é tratada para que produza mais frutos, assim também nós somos tratados para que em Cristo nós possamos exercer o nosso papel, a nossa função, que é nada mais nada menos do que produzir, que foi para isso que fomos chamados. Nós somos chamados, fomos nomeados, segundo a palavra de Deus, para que possamos dar frutos. Então, Cristo, Deus, exige que aqueles que estão nele produzam frutos, e frutos bons. O subtópico 2 apresenta a condição para ser produtivo. Então, olha, segundo agrônomos, a videira ela começa a produzir, aqui segundo o comentarista da lição, a partir de 3 anos que ela começa a produzir os primeiros frutos. Isso é interessante por quê? Porque não se planta uma semente e logo ela já começa a produzir. Há todo um processo até a produção. Então, da mesma forma, é interessante nós observarmos isso, que quando o homem ele tem um encontro com Cristo, há todo um período, há um processo que ele é trabalhado, que ele é tratado para chegar ao ponto de estar produzindo. Eu não acredito, particularmente, em ninguém que vem do dia para o outro para o Evangelho e de repente já vem como se já estivesse pronto. Isso é um processo muito demorado. Eu, por exemplo, nasci no lar cristão, estou com 46 anos de idade e posso dizer que ainda é uma caminhada muito longa para que eu possa produzir frutos à medida do que Deus espera. Porque eu sei que ainda estou sendo trabalhado. É claro que tenho o dever, a obrigação de já estar produzindo alguma coisa pelo tempo de vida com Deus, mas eu percebo que é um processo que dura a vida toda. E mesmo já dando fruto, é necessário que sempre esteja passando pelo processo da limpa, da poda, para produzir frutos e continue produzindo frutos abundantes. Então as uvas elas não nascem logo depois da semente germinar no solo. É preciso tempo e muitos cuidados. A lição nos apresenta. Então na vida espiritual é preciso discipular, ensinamento da palavra, para que de fato os frutos sejam frutos que permaneçam. Porque não adianta querermos formar pessoas meramente religiosas, mas que não produzem frutos permanentes. Então o grande problema é que muitos estão vindo para a igreja, para a religião, e já querem produzir, querem fazer alguma coisa por conta própria, mas na verdade há um tempo para tudo. Há um tempo de amadurecimento, há um tempo de experimentação, há um tempo de crescimento espiritual, até alcançar de fato os propósitos, os planos de Deus para a vida cristã individual. Então quando os ramos se afastam da videira, logo deixam de receber a sua seiva, tornando-se secos e infrutíferos. Ou seja, a condição do homem produzir, como o subtópico diz, condição para ser produtivo é permanecer em Cristo. Se não permanecer na videira, não há a mínima condição de produzir frutos verdadeiros. O terceiro subtópico nos apresenta sobre a poda. Então, podar é aparar os ramos que estão atrapalhando o desenvolvimento da planta. A poda ajuda a produzir novos ramos. Então, o processo, a fase da poda é fundamental. Essa etapa também na vida produtiva. Por quê? Porque por meio da poda é que vai se afastar todas aqueles galhos, aquelas folhas, aquilo que de fato não está impedindo o crescimento espiritual.
Porque de fato em Cristo nenhum galho é colocado simplesmente para enfeite. É necessário, há uma função de cada galho. E a poda neste processo é fundamental. Então, na vinha do Senhor, não há ramos para enfeites. Todos precisam ser frutíferos. Então, aí nós vemos o papel, a importância da poda. Aí o segundo tópico da lição, que é o fundamento da frutificação espiritual. Vai nos apresentar aí também 3 subtópicos. O primeiro fala sobre firmados no amor de Cristo. O segundo, porque o amor é a base da frutificação. E o terceiro, cheios do Espírito e do amor. Bem, nesse primeiro subtópico, firmados no amor de Cristo, nós temos o quê? Que o amor é um fruto excelente. Então o amor é a base, deve ser a base para toda a vida cristã. Então nós temos que estar firmados no amor de Cristo, porque a graça de Cristo que nós desfrutamos é uma prova do amor de Deus. E é pela graça que nossos pecados foram perdoados. E essa graça é a manifestação do amor de Cristo. É interessante observar isso, que o amor ele nos ajuda a vencer. É isso, todos os efeitos da arrogância, do egoísmo, da incredulidade. Então, à medida que o amor de Cristo é derramado em nós, nós podemos amar o próximo, nós podemos olhar para o outro com um olhar de compaixão. Nós podemos exercer essa alteridade de nos colocar no lugar do outro, de ver o outro não como uma ameaça, mas como uma extensão nossa do amor de Deus por nós. Então, essa condição aqui é fundamental para a frutificação espiritual, que é estar firmado no amor de Cristo. E a Bíblia nos apresenta que o amor de Cristo derramado em nossos corações é que vai nos dar a condição do mundo nos conhecer, porque o mundo vai nos conhecer que de fato somos de Cristo se nós amarmos uns aos outros. Mas eu só posso amar alguém se o amor de Cristo primeiro está dentro de mim. Poderei amar a mim mesmo e também ao próximo como a mim mesmo. Então o que nos identifica como discípulo de Jesus é o amor. O segundo subtópico desse segundo capítulo diz o seguinte, é uma pergunta: por que o amor é a base da frutificação? Aí responde, porque ele é o alicerce de todas as virtudes. É interessante. Todas as virtudes na vida cristã, elas têm como fundamento o amor. Tudo. Pelo amor nós perdoamos, pelo amor nós aceitamos o outro, pelo amor nós somos tolerantes, pelo amor os pais amam os filhos, sendo redundante, tolera, cuida bem dos filhos, os casais vivem bem, o homem age de maneira honesta, a sociedade como um todo, ela prospera se de fato houver o amor no coração dos homens. Em se tratando do amor de Deus e o amor como fruto do Espírito, é a base para a frutificação na vida espiritual. Então o amor é fundamental. Nós podemos ler aqui, tem um comentário interessante, onde diz o seguinte, não podemos nos esquecer que o amor deve ser revelado em atitudes. Não adianta dizer que ama e que tem fé, se não tiver obras. Então as obras é a manifestação do amor. Temos que manifestar o nosso amor, a nossa fé, tudo aquilo que nós pregamos através das nossas obras. Isso é uma manifestação do amor cristão. Aí o subtópico 3 fala cheios do Espírito e do amor. O amor é gerado em nossos corações pela ação do Espírito Santo. Então o homem, ele só ama com amor verdadeiro se ele receber de Deus essa capacidade. O cristão ele vai ter uma vida de amor, de comunhão com Deus, com o próximo, com o vizinho, na família, com a sociedade como um todo, se ele receber de Cristo essa capacidade. Então, vivendo cheio do Espírito e cheio do amor, nós iremos manifestar a nossa vocação de filho de Deus, de desenvolvimento do fruto do Espírito em nossa vida. Não podemos esquecer que somos templos, habitação do Consolador. Essa virtude era uma característica mais marcante na igreja primitiva. Nós sabemos o quê? Que a igreja primitiva era uma igreja cheia do Espírito e cheia do amor. E a manifestação do Espírito e do amor na igreja primitiva era patente. Através das obras, eles, como a palavra de Deus nos afirma, não havia, pois, entre eles necessitado algum. Eles doavam não só as suas vidas, mas também os seus bens, entregavam
para que todos tivessem o necessário para suprir, né, isso, em suas dificuldades. E também não pode ser diferente na igreja atual. A igreja do século XXI, ela tem a responsabilidade não de querer ser a igreja primitiva, porque a igreja primitiva foi a igreja do primeiro século, a igreja de hoje é a igreja de hoje. Porém, eu sempre costumo afirmar o que eu li uma vez, que diz o seguinte, que a igreja moderna, ela tem que ter uma mente de homem moderno, mas um coração lá dos primeiros cristãos, ou seja, o amor ardente pela obra, o amor ardente pelo outro e o amor ardente por Cristo, acima de tudo. Então, boas condições de crescimento e desenvolvimento da planta no reino vegetal, necessita, de alguns elementos para isso. E no caso, em se transportando para o reino espiritual, o bom crescimento, o bom andamento da vida cristã está exatamente numa vida cheia do Espírito, cheia do amor. E aí, como diz o título desse capítulo, o fundamento da frutificação espiritual. Então nós vemos o quê? O amor de Cristo, esse amor que é a base para tudo, e ser cheio do Espírito e também desse amor que nos capacita a uma vida frutífera. E finalmente, o terceiro tópico é só uma leitura bem panorâmica que eu estou fazendo da lição. O terceiro tópico nos diz assim, chamados para frutificar. Aí vem o primeiro subtópico, são também 3 subtópicos. O primeiro subtópico é revestido de amor. Então aqui nos convida a estarmos revestidos do amor de Deus para podermos frutificar. Então em Colossenses 3,12, Paulo orienta os crentes para que se vistam de misericórdia, benignidade, mansidão e longanimidade. Busquemos as coisas que são de cima. Então, essas atitudes devem refletir, a verdade do nosso testemunho. E aí o comentarista apresenta o amor, fruto do Espírito, em nossa vida nos conduz. Aqui, o amor como fruto do Espírito conduz o crente. Primeiro, frutificar em nosso relacionamento espiritual. Então, o amor de Deus derramado em nosso coração, esse próprio amor nos leva a melhorar a nossa comunhão com Deus, através da oração, do estudo da palavra, da consagração. Então, o amor de Deus é condição para aumentar o nosso amor para com Ele. Isso é interessante porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Então, ninguém consegue amar a Deus se não receber de Deus essa capacidade para frutificar no relacionamento espiritual com Ele. Uma outra característica em nossa vida, que nos conduz o fruto do Espírito, é a ter um relacionamento conjugal frutífero. Isso aqui é interessante. No caso, o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja, se possível dar a vida pela esposa. Uma outra característica é ter um relacionamento familiar frutífero. Aí fala da mulher, ser uma esposa submissa ao marido e os filhos lhe serão obedientes. É interessante observar, quando falamos da mulher ser submissa ao marido, é fácil uma mulher submeter ao marido quando ela se sente amada. Então a ideia da submissão na Bíblia da mulher ao marido, e é oportuno relatar isso aqui, porque muitas das vezes se prega que a mulher deve obediência ao marido, mas de uma forma descontextualizada. Antes, há uma recomendação para os maridos, que eles devem dar a vida pela mulher, como Cristo deu a vida pela igreja. A igreja amar Cristo não é por obrigação, é simplesmente como um reconhecimento do que ele fez. É fácil você amar alguém, demonstrar obediência a alguém quando você se sente amada por ele. Então, no caso aqui, voltando aqui, falando sobre o amor, o fruto do Espírito em nossa vida nos conduz a esses passos. Então, esse fruto do Espírito da nossa vida conduz o homem a ter um relacionamento conjugal saudável, amando a sua esposa e dando a vida por ela se for preciso, e a mulher tendo um relacionamento saudável também com o esposo e com os filhos. Ainda dentro desse tópico, nós temos também aí chamados para frutificar. O segundo subtópico é se a palavra estiver em nós. Ou seja, só é possível frutificar se Cristo e suas palavras estiverem plantadas em nós. Falei, sem Cristo é impossível frutificar.
Não adianta alguém ter tido um encontro com a religião, se não receber de Deus a capacidade, se a palavra de Deus não estiver implantada em nós, não podemos frutificar. É necessário que a palavra primeiro frutifique em nós, produza em nós uma nova vida, uma nova fé, uma nova esperança, um novo caráter, tudo novo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se essa palavra não estiver em nós, não podemos frutificar. E em terceiro momento, cumprindo a lei. Ou seja, aquele que ama cumpre toda a lei. E a lei aqui, não quero falar da lei mosaica, mas a lei, apesar que os princípios da lei Moisés, mosaica, continuam valendo, mas todo princípio divino para a vida do homem, se ele tem Cristo no seu coração, se ele foi alvo do amor de Deus, se ele nasceu de novo, se ele desenvolve o fruto do Espírito na sua vida, ele cumpre toda a lei. Porque quem ama, cumpre a lei. Quem ama a Deus não vai matar, não vai desejar a mulher do próximo, vai honrar a Deus sobre todas as coisas, vai sempre viver a vida que Deus quer que o homem viva. Então é interessante observar isso, quando diz cumprindo a lei, é porque é exatamente isso. Quem ama, no caso a Deus, e que tem o amor de Cristo no seu coração, naturalmente o amor de Cristo em nós nos ajuda a observar os mandamentos, nos ajuda a observar todos os princípios morais, entendeu? Todos os princípios inseridos na palavra de Deus. Então, como nós vimos aqui, foi uma leitura apenas panorâmica para fechar esse trimestre, retomando o título da lição, uma vida de frutificação. Então, frutificar, produzir, dar frutos, deve ser o nosso desafio. Diante de uma situação que nós estamos vivendo, onde felizmente nós percebemos que a cada dia o Evangelho está sendo escandalizado, a igreja, não a igreja de Cristo, mas a igreja enquanto instituição, ela tem deixado muito a desejar, mas muito mesmo. Tem caído no descrédito, muitos líderes, a maioria, são poucos que realmente ainda preservam a pureza do Evangelho. É o momento de cada um de nós, enquanto igreja individual, buscar fazer a nossa parte. A gente sabe muito bem que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. E isso continua valendo. Eu sei que jamais o inferno vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Porém, o que a gente tem percebido que contra muitas denominações, que se diz igrejas, contra muitas dessas, o inferno já prevaleceu há muito tempo. As portas do inferno já prevaleceu há muito tempo. E em muitas delas, a gente sabe que de fato Deus não faz mais parte. Deus já entregou, entendeu? Já deixou de mão. Infelizmente, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, existem muitos que estão sendo enveredados, seguindo líderes, e às vezes aí até escandalizando a palavra de Deus, ou se escandalizando, porque acredita na propaganda enganosa de muitas lideranças e acabam afastando do Evangelho. Porém, o meu conselho da palavra de Deus para cada um de vocês é que nós possamos tomar para nós a responsabilidade. Não há mais tempo, não é mais tempo de eu estar, de ninguém estar colocando a mão no fogo por ninguém para defender a denominação, defender a igreja. Não. Apesar de que existem ainda homens de Deus verdadeiros pastores, igrejas que ainda mantêm a pureza. Mas cada dia que passa está ficando uma raridade. Então hoje você tem que defender a sua vida enquanto cristã. Eu não digo defender Cristo, porque Deus não precisa, Cristo não precisa de ninguém para defendê-lo. Mas é defender o testemunho que você prega, que eu prego, que de fato eu possa falar por mim mesmo. Que eu não precise estar invocando o nome de igreja, o nome de pastor, ou quem sabe até sendo envergonhado por defender cegamente qualquer movimento religioso, qualquer denominação, qualquer liderança. Mas que eu possa pregar com a minha vida. Eu creio que nunca houve um tempo como agora, que o maior testemunho, a maior forma de evangelizar é através da nossa vida. E às vezes sem palavras, só com o nosso testemunho, com as nossas atitudes, mostrando princípio, mostrando caráter, mostrando dignidade, que o nosso discurso esteja alinhado à nossa prática. Infelizmente, nós sabemos que boa parte dos movimentos religiosos, daqueles que se dizem cristãos, estão colocando na vitrine um produto que não tem no estoque. Tem uma boa propaganda sobre vida com Deus,
Vemos igreja oferecendo cursos sobre família, dando cursos sobre liderança, sobre caráter, sobre ética, sobre princípios. E, na verdade, a gente percebe que a maioria dessas pessoas, não é isso? De liderança, de pessoas que se dizem fazer parte desses grupos, infelizmente tem uma vida fracassada, seja na família, na sociedade, uma moral lá embaixo, entendeu? Deixa muito a desejar. Então, meu conselho, a minha oração a Deus é que cada um de nós possamos fazer a diferença, mesmo em meio a toda essa bagunça, a todo esse lixo que nós temos aí. Que cada um toma para si a responsabilidade de fazer diferente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero em breve estar postando mais algumas coisas, fruto das minhas reflexões, para poder estar dividindo um pouco da palavra de Deus e do quanto é bom falar do amor de Cristo. Que Deus os abençoe. Até a próxima.